Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, os versos 38 até o verso de número 44. João, capítulo 11, os versos 38 até o verso de número 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse ao Senhor: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para que a multidão que está ao redor também venha a crer em ti. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ok, essa palavra ela traz para nós bastante princípios que são muito importantes para a nossa vida. Nós poderíamos tirar daqui inúmeras lições para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso coração, mas nessa noite eu quero focar em algumas personagens que aparecem nesse texto, algumas atitudes que são trazidas aqui e que vão ministrar o teu coração de alguma forma. Eu entendo que pelo menos numa destes chamados de Deus, através da palavra para o teu coração nessa noite, você está inserido, você está inserida, tá bom? O texto bíblico, ele narra aquela experiência que Jesus teve depois que Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias que ele estava no sepulcro, né? E isso, para a cultura do judeu, para a cultura daquela época, havia uma crença, na verdade não é uma coisa, não é assim, mas havia uma crença espalhada pelo povo de que quando uma pessoa morria, a alma dela, ela ficava por 3 dias ali por perto, e depois do 3º dia que ela ia para onde ela tinha que ir, certo? Então, acreditava-se nisso. Então, muitas pessoas criam que até o 3º dia a pessoa podia ressuscitar, porque o espírito dela estava vagando por ali, tá? E quando Jesus aparece para ressuscitar Lázaro, já fazia 4 dias. Então, não havia nenhuma possibilidade, né? Não havia nenhuma possibilidade mesmo que tivesse morrido um dia, mas dentro da crença do povo daquela época, não havia nenhuma possibilidade daquela pessoa voltar a viver. Por isso, o susto, né, de Marta e de Maria, quando Jesus ele vai lá e ele pede, por exemplo, para tirar a pedra. O susto que elas tiveram. Mas a narrativa ela é muito interessante porque tudo começa quando Lázaro fica doente, fica muito doente, gravemente doente, e as irmãs, ela era uma família que era muito amiga de Jesus, e Jesus sempre que passava pela região, ficava na casa deles, eles eram muito amigos, e elas pedem para que as pessoas vão avisar Jesus, comunicar a Jesus que o irmão delas está muito doente. Então elas dizem, olha, peça para Jesus fazer alguma coisa que o nosso irmão está muito doente. E vão lá procurar Jesus, e Jesus decide permanecer e fazer o que ele está fazendo, terminar o que ele está fazendo, e depois retornar. Quando Jesus retorna, já fazia 4 dias que Lázaro já tinha morrido, ele já estava sepultado. E quando Jesus se aproxima, elas vão ao encontro de Jesus, e é interessante que a fala de Marta e de Maria para Jesus se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Né? Então elas acreditavam que se Jesus tivesse chegado a tempo, o irmão delas não teria morrido. O que elas não imaginavam, o que elas não criam até aquele momento, elas acreditavam em Jesus, mas o que elas não criam ainda é que Jesus ele tinha poder também para ressuscitar. O Senhor tem poder e tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida.
E elas não compreendiam isso, né? E essa experiência também foi importante para que elas pudessem compreender e entender o Senhor Jesus Cristo, o poder do nosso Deus, o poder de ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. E quando Jesus fica sabendo da notícia, diz o texto bíblico que Jesus chora, e ele então pede para ir até o sepulcro, até o lugar onde Lázaro está morto, está enterrado. E quando ele chega lá, um monte de gente seguindo ele, curioso, e pessoas que eram seguidores. Quando Jesus chega lá, Jesus ele faz uma oração e ele pede para que seja retirada a pedra. E depois ele pede para que Lázaro venha para fora. Quando Lázaro sai, depois de um tempo, Lázaro sai para fora e todo mundo assustado com aquilo que está vendo, um milagre extraordinário. E na hora que Lázaro aparece, Jesus pede para que as pessoas desatem ele, que ele está todo enfaixado, para que as pessoas desatem ele, para que ele possa voltar a viver a sua vida normal. É uma experiência extraordinária que a Bíblia conta, uma narrativa maravilhosa que traz para nós muitos princípios. Hoje eu quero compartilhar com você, ou pensar com você aqui algumas coisas, tá? Primeiro, eu quero pensar com você na perspectiva de Lázaro, tá? Por quê? Porque eu acredito que você é chamado por Deus para sair para fora, né? Você é chamado por Deus para vir para fora. Eu creio nisso. E eu creio que você que se sente perdido, se sente angustiado, você que se sente um derrotado, você que acha que você não tem mais perspectiva na sua vida, que deu um ponto final na sua vida, nesse sentido de que acha que não dá mais, acha que não consegue mais, você que já entregou os pontos, né? Você que acha que a sua vida nunca mais pode acontecer, tem um chamado de Deus nesse texto, e o chamado de Deus é para que você venha para fora. A tua história, ela não acabou. E o que Deus, ele pede para eu dizer para você, para eu informar a você nessa noite, é que a tua história com Deus, ela não acabou. Por mais que você pense que não tem mais o que fazer, por mais que você pense que não há mais como mudar a tua situação, a tua circunstância, eu creio que Deus está te chamando, através da palavra dele, através do poder dele, para ele mudar a tua vida, para ele trazer vida para você. Tem muita gente que precisa ser ressuscitado ainda em vida, né? E eu vou explicar para você isso. Tem muita gente que está vivo, né? Está respirando, está andando, está vivendo, está convivendo, mas espiritualmente está morto, emocionalmente está morto, certo? Não tem mais a vontade, não tem mais o ânimo, não tem mais a força, não acredita mais na sua vida, não acredita mais que pode mover as coisas, que a sua vida pode acontecer. Tem muita gente que está vivendo desse jeito. E eu quero dizer para você que se você é uma das pessoas que está vivendo desse jeito, se você é uma das pessoas que não acredita mais, se você é uma das pessoas que acha que já aconteceu, que já é o teu fim, que não há mais esperança para você, que não existe mais mais perspectiva para você, se você acha que o teu tempo acabou, se você acha que a tua história não pode mais ser mudada, se você acha que a tua vida não pode ser revertida, a palavra de Deus para você nessa noite é: você está sendo chamado para vir para fora. Você está sendo chamado por Deus para vir para fora. Você está sendo chamado por Deus para sair deste lugar de morte. Tem muita gente que está num lugar de morte. Tem muita gente que está num lugar onde não tem mais como se mover, não tem mais como acontecer, como agir. Eu vejo assim, Jesus muito interessante a maneira que Jesus lidava com as pessoas, e muitas pessoas que Jesus curou, muitas pessoas que Jesus moveu, a palavra de Jesus era sempre: desperta, desperta, desperta tu que dormes. Desperta tu você que está aí no teu canto, está dentro dessa tenda, está dentro dessa caverna, está dentro desse buraco, né? Desperta você que perdeu a esperança. Eu lembro, por exemplo, quando Deus ele chamou Abrão,
Quando Deus chamou Abrão e disse, vem para fora e conta as estrelas, assim será a tua descendência na terra. Por que Deus chamou Abrão para fora? Por que Deus não disse isso lá dentro para ele? Olha, Abrão, como eu disse para você, a tua descendência será muito numerosa. Porque aquele lugar, aquela tenda, era um lugar de morte. Aquela tenda era um lugar de morte, era um lugar onde ele estava ali se esvaindo, né, no seu vitimismo, olhando para si e achando que nunca ia acontecer com ele. Né? Deus tinha feito uma promessa, mas parece que o tempo estava passando e não ia acontecer, e ele estava naquele lugar, e Deus falou, eu preciso tirar você desse sepulcro, eu preciso tirar você desse lugar de morte e trazer você para a vida. A mesma coisa que Deus faz com você e comigo. Quando Deus chamou, por exemplo, o profeta Elias, depois que venceu os 400 profetas de Baal, ele passou por uma experiência terrível, e uma mulher ameaçou ele, a Jezabel, e nesse momento Elias, ele procura um lugar alto, vai para dentro de uma caverna, entra lá e pede para morrer. Pede para morrer. E é interessante porque Deus, ele se aproxima dele, começa a conversar com ele dentro da caverna, ele está dentro da caverna e Deus começa a falar com ele lá dentro. E chega um momento que Deus diz, vem para fora, se alimenta, sai desse lugar de morte, sai desse sepulcro, sai desse lugar que te paralisa, sai dessa condição que não pode ser mudada e vem para fora. O que eu digo para você, que está aqui ouvindo a palavra nessa noite, é que alguns aqui que estão ouvindo nessa noite, Deus está tratando com você nessa perspectiva, na perspectiva de Lázaro. E a palavra de Deus nessa noite para você é, vem para fora, sai desse lugar, sai desse sepulcro, sai desse lugar de morte. Eu lembro da experiência que eu tive, minha irmã tá assistindo a ministração aqui com a gente, e ela que foi um instrumento de Deus para mim, ela que foi Jesus naquele momento. Eu lembro que eu passei por um momento muito difícil, e eu estava completamente angustiado e paralisado, e sem ação, sem reação. E um dia minha irmã chegou e falou, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo deitado aí? O que você está fazendo aí? Né? Levanta, quem que você pensa que você é? Levanta, você vai deixar os inimigos te derrotar? Você vai deixar os inimigos triunfar sobre a tua vida? Você vai deixar que essa derrota permaneça sobre a tua vida? Quem que é você? Quem que é você? E eu lembro que quando ela saiu, foi lá para a cozinha, estava na casa da minha sogra, e eu lembro que quando ela foi para a cozinha, eu me levantei, fui tomar um banho, olhei no espelho e falei, não, eu não estou morto, eu não estou acabado. A minha história não acabou. E eu estava a ponto de jogar a toalha mesmo, eu estava a ponto de desistir de tudo, de ir embora, de acabar com tudo. Mas eu louvo a Deus porque minha irmã foi instrumento de Deus. E eu louvo a Deus também porque naquele dia eu fui chamado por Deus para vir para fora. E Deus está te chamando hoje para você vir para fora. Para você sair dessa coisa morta, dessa coisa acabada, desse pensamento, dessa condição que você acha que você está, mas que você não está, porque a tua história com Deus não acabou. E Deus, nessa noite, está chamando algumas pessoas e dizendo para você, sai deste lugar de morte, sai dessa vida pessimista, sai dessa vida de desânimo, sai dessa vida de culpa, sai dessa vida de medo, sabe? Porque isso tudo é sepulcro. O medo, ele se torna uma prisão que a gente não consegue sair. Né? As dificuldades e os fracassos que nós temos, muitas vezes causam desânimo na gente, e o desânimo é uma prisão. Vai consumindo a gente, vai consumindo. Acaba com o nosso potencial, com a nossa capacidade de viver a vida e de construir. Deus está dizendo para você nessa noite que a tua história, a tua vida não acabou. E Deus, assim como ele falou com Lázaro naquele dia, ele está falando com muitos nesta noite. E ele diz para você nessa noite, vem para fora, sai desse buraco, sai dessa situação, sai desta caverna, sai dessa tenda, sai desse sepulcro. Porque o teu lugar não é esse. Você não foi criado para ficar no lugar de morte. Você não foi criado para estar envolvido com coisas mortas, para estar vivendo uma experiência de morte. Deus, ele te chamou para viver. Deus, ele te chamou para a vida. E eu quero convocar você hoje para viver, porque Deus está falando com você. Deus está falando com a sua vida. E Deus está te chamando. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe. Você sabia que se Lázaro não quisesse sair, ele não tinha saído. Se ele quisesse ficar lá dentro, ele precisou se mover. Você viu que ele estava tudo enfaixado, mas ele precisou se mover. Foi fácil ele sair lá de dentro? Não foi, não. Não foi, não.
Não é fácil a gente sair dos sepulcros. Não é fácil da gente sair dos nossos lugares de morte. Não é fácil a gente vir para a vida, encarar a vida, ver o vento no rosto, certo? Olhar para a vida como uma oportunidade e não como alguma coisa que se acabou, mas olhar para a vida como uma oportunidade. Decidir reverter a história. Quem sabe tua semana foi muito difícil. Quem sabe esses dias estão sendo muito difíceis. Quem sabe teus relacionamentos em casa, em família, estão sendo muito difíceis, muito complicados. Mas eu digo para você, vai desistir? Deus está falando para você vir para fora. Vai se entregar? Deus está falando para você vir para fora. Quem sabe você está lutando com algumas coisas na sua vida, mas a sua vida não acabou. Você pode ter perdido uma batalha, você pode ter perdido 2, 3 batalhas seguidas, mas você não perdeu a guerra. Você não perdeu a guerra. Deus te dará a vitória. Deus cuidará de você. Então, a primeira mensagem é na perspectiva de Lázaro, e a palavra de Deus para você nessa noite é: você é chamado para vir para fora. Você é chamado para sair desse lugar de morte e você é chamado para vir para fora. Venha, porque a vida está te esperando e o melhor de Deus está por vir. Creia, em nome de Jesus, que o melhor de Deus está por vir na sua vida e na sua história. Creia em nome de Jesus. Tá bom? A segunda personagem que tem nesse texto, não fala quem é, mas são algumas pessoas, é quando Jesus pede para que algumas pessoas eles você é chamado para retirar a pedra. Na verdade, você é chamado para retirar a pedra. Algumas pessoas são chamadas por Deus para retirarem a pedra. Na nossa vida, no nosso caminho, na nossa vida cristã, nós vamos entender isso. Deus, ele nos ajuda, ele nos tira dos sepulcros e dos lugares de morte. Mas uma coisa que você vai aprender também é que muitas vezes Deus irá querer te usar para você retirar as pedras. Sabe aquelas coisas que impedem as pessoas de ouvirem a voz de Deus? De repente você tem pessoas que você ama, pessoas que trabalham com você, que convivem com você, pessoas dentro da tua casa, pessoas que são tuas amigas e que não conseguem ouvir a Deus. Porque tem algumas pedras, tem alguns impedimentos. Em alguns momentos, Deus vai nos chamar para que nós sejamos aquelas pessoas que retiram as pedras. As pessoas que retiram o impedimento, aquilo que impede as pessoas de ouvirem a palavra de Deus, aquilo que impede as pessoas de crerem em Deus, de confiarem em Deus, de receberem o amor e a graça de Deus. Deus irá, muitas vezes, pedir para que você seja um removedor de pedras. Sabe, infelizmente, eu vejo isso. Muitas vezes, pessoas, até cristãs, até líderes, né, até pastores, a gente tem que tomar cuidado. Eu, pastor, nós podemos, em vez de tirar, tá colocando pedra. Tá dificultando que as pessoas ouçam a Deus, que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Jesus, ele ia fazer um milagre extraordinário na vida de Lázaro, mas Jesus, ele não fez isso sozinho. Ele pediu para que pessoas o ajudassem. Jesus quer fazer um milagre extraordinário na vida de pessoas que você conhece, na vida de familiares teus, dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho. Mas Jesus pede que você remova as pedras. Entenda que o teu ministério é também remover pedras. Tirar aquelas coisas que impedem as pessoas de ouvirem a Deus. De repente você conhece uma pessoa, vou ser bem prático. De repente você conhece uma pessoa da sua família, da sua casa. Vou pegar aqui o exemplo de um casamento. E aí tá lá você e você percebe que a tua esposa ela não está conseguindo ouvir Deus. E ela não está conseguindo ouvir Deus porque ela tem uma mágoa muito grande no coração dela. E essa mágoa ela traz desde adolescente e tal, de uma experiência que ela teve com o pai dela, de uma briga, uma confusão, ou o pai dela deixou a casa, enfim, alguma coisa. Ela traz uma mágoa. E isso impede ela de ouvir a voz de Deus e de viver a vida em plenitude que Deus tem para ela. Quando
Você entende que você é uma pessoa que foi colocada nesse relacionamento para retirar as pedras, para ajudar esta pessoa a retirar a pedra? Você experimenta ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Aqueles homens que removeram a pedra foram instrumentos de Deus na vida de Lázaro. Eles permitiram que aquela voz de Jesus, que a palavra de Deus, pudesse entrar naquele sepulcro e levar vida ao coração de Lázaro. Você já imaginou que você foi chamado por Deus para ser aquele que retira as pedras? Vou pegar um outro exemplo aqui que está lá em João capítulo 8, quando aqueles homens iam tacar a pedra naquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E Jesus, quando ele entra naquela história, Jesus entra naquela história para remover as pedras. E quando Jesus fala, presta atenção, gente, no que eu vou te dizer aqui. Quando Jesus fala, aqueles homens, eles não tacam a pedra na mulher. Eles não tacam a pedra em Jesus. Eles não tacam a pedra em si mesmos. Eles simplesmente jogam as pedras no chão. Naquela experiência, Jesus foi um removedor de pedras. Jesus foi um removedor de pedras. Sabe, Deus, ele chamou você para essa experiência. Tem tanta gente andando pesado. Tem tanta gente que está andando por aí, mas que está morto, sabe? Espiritualmente morto, emocionalmente morto. Sabe, sem nenhuma motivação, sem nenhuma vontade de viver. E Deus está falando. E por que essa pessoa não está ouvindo? Por causa das pedras, por causa dos impedimentos. Há muitas coisas que impedem essas pessoas de ouvirem a Deus. E eu e você fomos chamados por Deus para retirar essas pedras. Eu vejo pelas redes sociais muitos cristãos, amigos meus, irmãos meus, em vez de tirar pedra, colocando pedra. Através de palavras, sabe, trazendo ressentimento, trazendo mágoa, trazendo ira, trazendo ódio, certo? Levantando algumas coisas, certo? Em vez sabe, use as tuas redes sociais, use a tua vida, use a tua boca, use a tua sabedoria, use o teu chamado por Deus, use a tua inteligência, use a tua fé, use os versículos bíblicos da palavra de Deus para remover pedras. Você sabia que você pode usar a palavra de Deus para colocar pedra? Você pode usar a palavra de Deus para colocar peso na vida das pessoas, mas não foi para isso que a palavra de Deus foi escrita. Não foi para isso que a palavra de Deus foi colocada. Jesus mesmo disse em João capítulo 3 que ele não veio para condenar o mundo. Se Jesus, que foi o único justo que viveu aqui, não veio para condenar o mundo, quem sou eu e você para querer condenar alguma coisa? Quem sou eu e você para querer julgar alguma coisa? Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, que Deus colocou aqui para ouvir essa palavra juntamente comigo, porque essa palavra está servindo para mim. Essa palavra está servindo para mim nessa noite. Eu quero ser alguém que remove pedras. Eu não quero ser aqueles que colocam pedras e que enterram os sonhos das pessoas e que enterram os projetos das pessoas e que enterram a família das pessoas. Certo? Se você percebe, conhece alguma família que está passando por dificuldade, se aproxime daquela família e remova pedras. Se você percebe, às vezes, duas pessoas que eram amigas e que hoje não conversam, não se dão, não se amam, têm um ódio uma da outra por conta de algum erro que aconteceu, se aproxime dessas pessoas e remova as pedras. Remova as pedras. Seja um removedor de pedras. É muito interessante porque, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos agir como Lázaro. Nós vamos precisar ouvir a palavra do Senhor, se levantar e sair desses lugares de morte que a gente entra. Dessas desistências da vida que a gente tem. Em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos chamar para mover a pedra, para retirar a pedra da vida de pessoas que estão passando por essa experiência. Agora, gente, presta atenção. Por que você tem que remover as pedras? Por que você tem que ser um removedor de pedras? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você ouviu a palavra de Deus? Sabe por que você conheceu a Deus? Sabe por que você teve uma experiência com Deus? Sabe por que você está servindo a Deus hoje? Porque alguém removeu as pedras. Alguém orou por você em algum lugar desse mundo. Alguém removeu as pedras que impediam você de ouvir a voz de Deus. Alguém te ajudou, alguém te orientou, alguém te trouxe uma palavra. Alguém se importou com você, por isso que você conhece a Deus.
E eu convido você para ser um removedor de pedras. As pessoas estão andando por aí, presas, presas nos seus sepulcros, presas nos seus lugares de morte. E eu e você fomos chamados por Deus para removermos a pedra, para que a palavra de Deus, uma vez falada, alcance o coração destes e traga eles para a vida novamente e arranque eles, arranque essa família desse lugar de morte. Você conhece alguma família que está vivendo uma experiência de morte? Família que está morrendo? Família que só está vivendo de aparência, mas está morta? Você conhece? Por que você não vai para lá remover as pedras? Você conhece um relacionamento que está abalado, de um casal, de irmãos ou de amigos? Relacionamento que está quebrado, pessoas que são pessoas maravilhosas, mas que em algum momento alguma coisa deu errado. Em algum momento um deles falhou, houve um desentendimento e tem pedras entre eles. Você já parou para pensar que de repente Deus está te chamando para ser um removedor de pedras? Não é para você colocar pedra, não é para você colocar impedimento, impedir as pessoas de ouvirem a Deus. Mas é para você ser uma pessoa que remove pedras. Eu estou lembrando de uma frase aqui agora, que é muito interessante e serve para esse momento. A frase diz o seguinte: aquilo que você faz é tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Certo? Porque às vezes a gente está querendo retirar pedras com as nossas palavras, né? Falando para a pessoa, você tem que perdoar. Mas a gente não perdoa. Você tem que amar, mas a gente não ama. Você tem que ser humilde, mas a gente não é. A gente não é. Você tem que ajudar as pessoas, mas a gente não ajuda. Você tem que se preocupar com o próximo, mas você não se preocupa. Entendeu? Nós fomos chamados por Deus para sermos removedores de pedras. Existe um mundo que precisa ouvir a Deus. Existe um mundo que está perecendo. A Bíblia diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. As pessoas estão mortas nos delitos e pecados. Mas as pessoas precisam ouvir a palavra de vida. A palavra que traz vida. E essa palavra que traz vida, meu irmão, minha irmã, para ela ser ouvida, as pedras têm que ser retiradas. E eu e você somos aqueles que retiram as pedras. Nós recebemos o ministério de retirar as pedras. E eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, dizer que você está sendo chamado para isto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estão sendo chamadas para sair do sepulcro. Estão sendo chamadas para saírem do lugar de morte e virem para a vida. Tem pessoas aqui que estão sendo chamadas para remover as pedras. E terceiro personagem que tem aqui é Jesus. Tem pessoas que estão sendo chamadas aqui para profetizar, para falar a palavra de Deus, para declarar a palavra de Deus, para ir atrás daquelas pessoas que estão morrendo, que estão mortas emocionalmente, mortas na sua família, e levar vida para essas pessoas e ressuscitar essas pessoas. Deus nos deu esse poder. Deus deu esse poder à sua igreja, de orar e das pessoas ressuscitarem. De orar e de trazer vida para aquela família. Às vezes a gente fica pensando, eu vou orar por uma pessoa que morreu, a pessoa vai ressuscitar. Não estou falando nesse sentido literal, certo? Não estou falando disso, pode isso até acontecer, mas não estou falando nisso. Eu estou falando que tem muitas pessoas que estão aí, famílias, pessoas, relacionamentos, casamentos, pessoas que estão indo trabalhar, que estão respirando, que estão andando, falando, mas que estão mortas há muito tempo. E você foi chamado por Deus para ressuscitar essas pessoas. E como que você ressuscita essas pessoas? Em nome de Jesus. Através da palavra do Senhor Jesus. Se colocando à disposição, indo servir, certo? Se apresentando como instrumento de Deus. Muitos aqui estão sendo chamados para terem a atitude que Jesus teve. A atitude de não desistir. A atitude de olhar para uma situação que todo mundo diz que acabou e dizer, não, não acabou. Deus tem a última palavra. Acreditar nisso. Acreditar que Deus tem a última palavra. Sabe, de você ir até aquele lugar e dizer, olha, eu vim orar aqui, poxa, mas você veio orar, acho que não tem mais jeito. Se Deus quiser, tem. Se for a vontade de Deus, tem. Porque agora não tem mais jeito, a gente já não tem mais... Se Deus
quiser, tem. Se for a vontade de Deus, tem. Sabe, de você chegar com a autoridade que Deus te deu, porque você é a manifestação de Cristo aqui na terra. Você foi chamado para, assim como Cristo, ir para todos os lugares, levando vida, levando cura, levando paz, ressuscitando relacionamentos, ressuscitando família, ressuscitando a vida de pessoas que estão desistindo de si mesmo. Você foi chamado por Deus para levar esta palavra, para profetizar, para manifestar o poder de Deus. Eu quero convidar você hoje para aceitar o convite de Jesus, de ser igual a Ele e de se importar com as pessoas, de se importar com o teu próximo. Jesus se importou com Lázaro. Com quem nessa noite o Senhor Jesus está falando para você se importar? Quem é a pessoa que Deus está querendo que você vá buscar, que você vai salvar? Eu quero que você entenda que esse chamado é para todos nós. Não tem apenas algumas pessoas que têm o chamado de levar a palavra de Deus e de trazer pessoas para um relacionamento com Deus. Isso não é apenas função de algumas pessoas, é de todos nós. Ah, pastor, eu não tenho o dom de levar pessoas a Cristo. A Bíblia diz que todos nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem é para todos nós, é para mim e para você. E esta ordem é para a gente levar vida. Aonde tem morte, é para a gente levar vida. Eu lembro de uma outra experiência, quando Jesus encontrou aquela viúva, que era da cidade de Naim, e a viúva e uma comitiva estavam saindo da cidade, levando o filho dela, o único filho que ela tinha morto num caixão, e Jesus estava entrando na cidade. A comitiva de Jesus, a comitiva da morte e a comitiva da vida. E aquela mulher estava levando o seu filho. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, quando a morte se encontra com a vida, não é a morte que vence a vida, é a vida que vence a morte. E você foi chamado para ser vida, para ser palavra de vida. Imagina aqui comigo, olha aqui para mim, imagina comigo aqui, você indo nos lugares, levando vida. Todo lugar que você chegar, chegou a vida. Todo lugar que você está, a vida está ali. Imagina essa capacidade aqui. Estou imaginando assim, por exemplo, olha a minha imaginação. Estou imaginando uma pessoa andando por um lugar, por um caminho, onde as flores estão murchas, onde as folhas estão secas, onde os galhos estão quebrando de tão ressecados que estão, onde aquele monte de mato seco, aquela coisa. E de repente você vai andando por esse caminho e por onde você vai passando, as flores vão ficando vivas, coloridas, né? As folhas vão ficando verdes, o tronco, o caule, né, das árvores, das plantas vão ficando viçosos, cheio de vida. A grama vai aparecendo. Aonde você vai atravessando, o mundo vai deixando de ser cinza, sem cor, sem vida. E vai aparecendo um céu azul porque você está passando por ali, porque você está levando vida para aquele lugar. Jesus foi até aquele lugar de morte para levar vida. E eu e você estamos sendo convocados por Deus, chamados por Deus, para sermos aqueles que levam a vida de Deus. Leve a vida, porque Jesus, quando ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Por isso, seja aquela pessoa que leva a vida por onde quer que você vá. Seja a pessoa que ressuscita, a ponto de alguém algum dia te abraçar, né? Já deve ter acontecido isso com alguns de vocês, alguém chegar a te abraçar e dizer assim, como eu sou grato a você, porque você salvou a minha família. Minha família estava morta, mas a partir do dia que você entrou na história da minha família, você trouxe vida. Imagina, de repente, um filho chegar para você, ou tua filha, ou teu filho chegar para você e dizer, pai, mãe, eu quero agradecer, porque eu tive morto, mas hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. E eu tenho vida por causa de vocês, porque vocês trouxeram vida para mim. Imagine lá no teu ambiente de trabalho,
As pessoas chegarem para você daqui uns dias e dizer, cara, como é bom você estar aqui com a gente. Porque quando você está aqui com a gente, esse ambiente enche de vida. Sabe? Já imaginou quando você chega em casa, todo mundo na expectativa de você chegar em casa? Porque quando você chegou em casa, você trouxe vida. Você trouxe vida. Conheço muitas pessoas e conheço algumas pessoas que são admiráveis. Conheço pessoas que eles têm um dia terrível, uma semana terrível. Mas quando eles chegam em casa para alegrar o coração da sua família. Se esforçam, se empenham para levar vida para dentro da sua casa. Eu assisti aquele filme A Vida é Bela. Aquele filme é fantástico, maravilhoso. E aquele filme narra uma família na época da Segunda Guerra Mundial que foi levada para o campo de concentração e a mãe foi para um lado, o pai foi para outro e o pai ficou com a criança. E é interessante como que a experiência que aquela criança tem com o seu pai, porque tudo estava terrível, tudo estava terrível. Eles estavam no campo de concentração, um monte de privação, um monte de dificuldade. E o pai, ele ia contando para o filho, ele levava aquela mensagem para o filho de tudo que estava acontecendo de modo tão maravilhoso e extraordinário. Aquele pai, mesmo num ambiente hostil, num ambiente fúnebre, ele estava levando vida para o seu filho. Eu quero, sabe, gente, tem muita gente hoje que está falando de morte. Você vê a televisão, ontem, eu estava vendo ontem na televisão, jornal de almoço, sei lá, que é tarde lá, que eu estava olhando a televisão, e estava vendo, passou em 5 minutos, passou acho que umas 10 cenas de caixão, passava, voltava, gente chorando, sabe, flores, aí depois, aquele negócio, ele não queria mostrar, mas vou mostrar essa imagem, daí vai o helicóptero por cima, mostra lá 150 buracos no chão, feito e tal, certo? Isso aí sabe, essa coisa de morte, nós fomos chamados para trazer vida. Aproveite e coloque uma boa notícia hoje no teu Facebook, na tua rede social. Coloque uma boa notícia. Divulgue a vida, promova a vida. Isso é importante, você foi chamado para isso. Você foi chamado para a vida. Jesus te chamou para viver. Quero terminar lembrando, por exemplo, da história do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o pai dele é alguém que trouxe vida, né? Porque o pai dele diz assim: meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O pai ressuscitou o filho que estava morto. Que tremendo, que maravilhoso. E eu creio e desejo do fundo do meu coração que você seja um restaurador, que você seja um ressuscitador, que você seja um transformador de vidas, que você seja alguém que traz a luz de Cristo para onde você vai, em nome de Jesus. Tá bom? Nós vamos orar. Eu vou colocar uma canção que fala sobre isso. Depois nós vamos orar. E, gente, alguns aqui estão ou estavam na condição de Lázaro. E Jesus, nesta noite, está chamando você para voltar a viver. A tua vida ainda não acabou. Não desista, porque a tua vida ainda não acabou. Vem para fora. Jesus está te chamando hoje para você vir para fora. Tá bom? Algumas pessoas aqui estão sendo chamadas para serem removedores de pedras. Removedores de pedras, para tirar as dificuldades, aquilo que impede as pessoas de viverem, aquilo que impede as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Você foi chamado por Deus para ser um removedor de pedras. E algumas pessoas aqui estão sendo chamadas por Deus para serem como Jesus, aqueles que levam vida aonde tem morte, aqueles que estão levando a vida para todos os lugares e sendo instrumentos de Deus, aqueles que ressuscitam os mortos, através da palavra de Cristo e do poder do Senhor que está derramado sobre todos nós. Deus abençoe teu coração e aceite o chamado de Deus nessa noite. Aceite a missão do Senhor sobre a tua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de cada um que está aqui conosco, Pai, dessa casa agora. Peço a tua bênção sobre esta casa, sobre essa família, que o teu Espírito Santo, Pai, o teu amor sejam derramados, Deus, sobre todos. O Senhor falou conosco, Deus, nesta noite. O Senhor tem chamado, Deus, algumas pessoas aqui para sair da morte, Pai. O Senhor está querendo ressuscitar, Pai, algumas pessoas, ressuscitar alguns sonhos, ressuscitar algumas famílias, ressuscitar alguns casamentos. O Senhor está querendo ressuscitar nesta noite, Pai. O teu Espírito Santo, Pai, está aqui para convidar
as pessoas para virem para fora. E tem muitas pessoas aqui, Deus, que precisam vir para fora, que precisam, Senhor Deus, entregar-se à vida que o Senhor tem para elas. Abençoe, Deus, o coração de cada uma. Dá força, Senhor Deus, para que elas se disponham e tenham coragem de sair desse lugar de morte e voltar para a vida. Deus, abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada uma das pessoas que estão conosco, que precisam viver, que precisam retomar a sua vida, em nome de Jesus. Abençoe também, Deus, aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para essa função, mas aqueles que sentem, Deus, aqui um incômodo muito grande do Senhor, Pai, para serem removedores de pedras. Oh, Deus, que função importante, Pai. Que função importante, Pai. Só assim muitas pessoas, Pai, poderão ouvir a Tua voz e poderão, Pai, ver a sua vida ressuscitar, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Levanta, Pai, removedores de pedras na Tua igreja. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um que está aqui, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder, Pai, sobre todos que estão sentindo o chamado, Deus, para remover as pedras no caminho, na vida das pessoas. E também, Deus, colocamos diante do Senhor todos que estão sendo chamados para ser luz, todos que estão sendo chamados para levar a vida em todos os lugares. Todos que estão sendo chamados, iluminados pelo Senhor, para ir até aqueles lugares, Pai, onde as pessoas já desistiram e levar esperança. Ir àqueles lugares, Senhor Deus, onde as pessoas não se importam mais e dar, Senhor Deus, a devida importância e transformar a vida das pessoas. Levar vida, Pai, onde tem morte. Usa, Deus, como instrumento. O Senhor está chamando pessoas nesta noite, Pai. O Senhor está nos orientando através da Tua palavra. A nossa vida cabe, Deus, em um desses pontos, ou mais, ou nos 3, ou em 2 pontos. A nossa vida cabe nessa noite. E eu me encontro, Senhor Deus, nestas palavras do Senhor nessa noite. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um que tenha a convicção de que se encontrou nas palavras que foram ministradas nessa noite. Obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos e te louvamos. Quero colocar cada um diante do Senhor. Pedir a Tua bênção sobre todos que estão enfermos. Pedir a Tua bênção sobre todas as famílias que precisam da Tua graça. Sobre todos que estão precisando de trabalho. Sobre todos que estão, Senhor Deus, passando por dificuldade. Os empresários, os comerciantes, profissionais liberais, todos que estão passando por dificuldade. Que o Senhor abençoe a todos. Ó Deus, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que ainda estão trabalhando, que o Senhor firme, Deus, e que Deus, as pessoas não percam o emprego. Nós oramos por todos, Pai. Abençoe todo mundo que está trabalhando. Colocamos tudo diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, pelo nosso jejum. Oramos pelo mundo, Deus, para que o mundo se volte para Jesus. Oramos pelo mundo, Deus, para que o mundo, Senhor Deus, receba a cura, Pai, dessa enfermidade. Oramos pelo mundo inteiro, Deus, para que pela situação econômica do mundo, Deus, para que o mundo seja abençoado e as pessoas não morram de fome, Pai. Oramos, Senhor Deus, pelo nosso país, por cada país que está aqui representado nesta noite, Deus, através de cada um de nós. Oramos, Senhor Deus, também, Pai, pela Tua igreja, pelo corpo de Cristo na terra. Pedimos, Deus, um avivamento sobre a Tua igreja. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, uma unção de amor derramada sobre a igreja. Pedimos, Senhor Deus, uma unção de capacitação sobre a vida da Tua igreja, Pai. Oramos por cada comunidade local aqui representada. E, Deus, também colocamos os nossos pedidos familiares e os nossos pedidos pessoais diante do Senhor. Vem com Teu poder, com Teu Espírito, com Teu amor e ajuda-nos, Pai. Nos colocamos diante do Teu altar. Te agradecemos por essa noite e rogamos a Tua bênção. Nos ajuda, Deus, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito esse Teu final de semana. Que seja um tempo muito precioso, um tempo de paz, de amor e da graça do Senhor, tá? Eu vou encerrar agora. Eu só vou lembrar você do horário, a partir de segunda-feira, tá? Amanhã, normal, 7 horas da manhã, 19 horas, mas a partir de segunda-feira será às 10 para as 7 da manhã e às 20 horas da noite, tá bom? Os nossos novos horários. E também eu quero colocar aqui para você, se você quiser, puder nos ajudar, se você sente no teu coração, eu quero colocar aqui os dados da nossa comunidade, da nossa conta corrente. Nós precisamos de recursos para a nossa comunidade, para a gente continuar o nosso trabalho, fazer a obra de Deus, e a igreja, ela vive de recursos e de pessoas que acreditam na igreja e que caminham conosco e que sentem-se responsáveis por ajudar e por sustentar a obra do Senhor. Eu peço que você nos ajude. O número da nossa conta, se você não consegue anotar aqui agora, o número da nossa conta está na página do Facebook em cima, ali onde tem aquela imagem, a imagem ali
propaganda ali, tal, da nossa página, em cima, você vai ver no cantinho ali que tem o número da conta da nossa igreja. Nós pedimos que você que sente no teu coração, tá bom? Você que sente no teu coração, que você nos ajude, que você abençoe a vida da igreja, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para você, que Deus abençoe muito, você, a tua família, a tua casa. Amanhã estamos aqui às 7 horas da manhã e às 19 horas, vai ser tremendo a gente poder estar junto, tá bom? Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã às 7 horas da manhã e às 19 horas. Um abraço e Deus abençoe tua família e tua casa, em nome de Jesus.